Na reta final dessas eleições, eu entrevisto agora o candidato a prefeito de Porto Alegre, o vice-prefeito da capital, Sebastião Melo, do PMDB. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Aqui estamos no Morro Santa Teresa. Reta final agora, né? Cansado ou não? Com muito entusiasmo. Quem corre com gosto não cansa, né, Marcelo? Então essa é uma corrida com muito gosto, porque me preparei ao longo de muitos anos para esse momento e, portanto, estou muito entusiasmado. Mas eu queria inicialmente, Marcelo, me solidarizar com a minha querida vice-prefeita, que ontem lá na Esquerda Democrática sofreu uma agressão, né, por um simpatizante do Movimento Brasil Livre. Isso é muito grave. Acho que a democracia brasileira está madura e não permite radicalismo. Radicalismo não faz bem. Política não é trincheira, é ponte, é momento de congraçamento, de convergência e não de truculência, não? O senhor tem falado muito na sua experiência administrativa e política para trabalhar pela cidade. Já disse em sua campanha que não é candidato a prefeito para no futuro pleitear outro cargo. Você vai se candidatar agora a prefeito, mas no futuro pretende não concorrer a outro cargo. O senhor garante mesmo que não sairá candidato em 2018? Ou esse assunto para depois? Não. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre para devolver, Marcelo, as oportunidades que essa cidade me deu. Eu tenho quase 40 anos aqui na cidade, vim de longe, tive uma superação pessoal no primeiro momento, que era sobrevivência. Depois, eu entrei em 78 no movimento que o Brasil todo tocava, que era o combate à ditadura. E de lá para cá, essa cidade me despertou, né, na política, me fez vereador por 3 oportunidades, fui presidente da Câmara também, e hoje sou vice-prefeito. E estou muito preparado para fazer mudanças seguras, maduras, na saúde, na educação, na segurança pública, nos serviços da cidade. Então, portanto, eu só quero ser prefeito. Eu não quero o cargo de prefeito para buscar outro cargo. E devolver as oportunidades que a cidade me deu, sendo um prefeito empreendedor, próximo das pessoas, se colocar no lugar do outro, Marcelo, porque especialmente da mãe que precisa de uma creche, do cidadão que precisa de uma consulta, um prefeito de diálogo que possa também governar, inclusive para aqueles que o criticam, porque eu acho que este é um ponto forte da nossa cidade, que é exatamente o debate, a participação, que ao longo da história essa cidade construiu como uma das cidades mais plurais do Brasil. Candidato, a gente falou agora há pouco no jornal sobre a questão da insegurança, que cada vez se agrava mais, os municípios já podem, sempre puderam participar mais timidamente. Sim. Agora, de 2 anos para cá, com as guardas municipais armadas, essa ajuda pode ser mais efetiva. O senhor já pensou naquele modelo, conhece aquele modelo que é utilizado na Grande São Paulo, em que há a polícia metropolitana, um acordo entre a cidade de São Paulo Sim. e municípios vizinhos para fazer uma polícia civil metropolitana? Isso seria aplicável aqui em Porto Alegre? Marcelo, todo tema, mas especialmente um tema de tamanha complexidade como a segurança, você não trata com vara mágica, né? Claro. Para mim, a prefeitura tem papéis muito definidos: iluminação pública, espaços públicos bem cuidados, criança na escola, turno integral, guarda armada e integração com a polícia militar. Eu penso que nós podemos e devemos dar um passo adiante. São Paulo faz isso. Lá eles têm um convênio guarda-chuva que eles pagam horas extras, não para todas as regiões da cidade. E eu pretendo fazer isso aqui, com o Fundo Municipal de Segurança, você ter horas extras para os guardas municipais e também para a brigada, para você poder ajudar. Agora, o governo do estado tem que aumentar o seu efetivo. O governo federal tem que também disponibilizar verbas, há zero de dinheiro hoje para a segurança pública. O governo federal não cuida das fronteiras brasileiras. Então eu diria o seguinte: o modelo que eu quero adotar, Marcelo, é o seguinte: eu vou instalar um comitê de crise. O comitê de crise eu vou trazer a brigada, a polícia civil, a defensoria, a vara de execuções criminais, o judiciário, os empresários, a guarda da sociedade. E o modelo é aquele do temporal que aconteceu no dia 29 de janeiro. Aconteceu um temporal, a cidade não tinha energia, não tinha água, não tinha sinaleira funcionando. Eu chamei todo mundo, desde o exército, a população, e nós começamos a tomar as melhores medidas. Então, na segurança pública, eu vou cuidar pessoalmente. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, que não tem mágica. Você tem que cuidar da questão imediata, mas para você não ter lá na frente o que aconteceu hoje, que foi a falta de oportunidades a esses jovens, você tem que ter políticas sociais muito concentradas. Por quê? Porque a falta de oportunidades a todos esses jovens geraram, indiscutivelmente, a insegurança de hoje.
Deixa eu perguntar a respeito do nosso mercado público. Toda vez que tinha alguma reportagem a respeito, o senhor era chamado, pessoa que representava a prefeitura naquele debate ali. Perdão, hoje que é eu que me contaminei, não estou contaminando ninguém hoje, né? Hoje eu que me contaminei. Essa mudança do tempo bate no senhor também, não? Também, já tive gripado 2 vezes. Tem um problema aquele do pólen, não tem um problema desse? É ar-condicionado, sai do carro, tem sol, tem chuva, é isso. Deixa eu dar uma continuidade aqui depois me passa um copinho d'água ali, velho. Uma questão importante sobre o mercado público. Desde a questão do incêndio, tá? Estive lá semana passada, um lugar que é um símbolo de turismo para o porto-alegrense, para quem quer conhecer a cidade, deixar divisas aqui. O turismo é fundamental para qualquer grande capital, né? Correto. O mercado público não está abandonado, evidentemente que não. Ele é bem tratado, enfim. Só que se compara também com o de São Paulo, e uma peixaria não tem cheiro de peixe, é algo assim que é inexplicável, né? Não, se o mercado não tivesse cheiro de peixe, não é mercado. Não é mercado. É verdade. O mercado público, a escada rolante está parada, queima de cigarro, sujeira, pichação, mau cheiro, enfim. Merece um tratamento mais qualificado. Sim. O que falta? É um instituto, é uma instituição da prefeitura com verba específica para isso? Marcelo. Para tornar aquilo um mercado modelo. Marcelo, o mercado é a alma da cidade. Sim. O que aconteceu? Ele já sofreu 4 incêndios, sendo que o último foi em 2013. Nós já investimos lá 13, 15 milhões de reais. E nós vamos entregar a parte sinistrada até o final do ano. E nós aproveitamos, já que o mercado pegou fogo de novo, nós vamos fazer uma reforma geral. Então ele volta a funcionar até o final do ano, naquilo que foi sinistrado. E nós vamos continuar fazendo pintura, redes hidráulicas que precisam ser trocadas, as escadas rolantes, a adaptação dos PPCIs. Ou seja, mas o mercado não parou. Ou seja, em 38 dias depois do incêndio, que foi gravíssimo, nós voltamos a botar a funcionar o mercado, que a população não aceita. Aliás, a população não aceita. E do ponto de vista econômico para o centro da cidade, o fechamento do mercado é uma tragédia. Porque ele é um polo econômico, é um polo social, é um polo cultural. E se ele fechar, isso tem consequência no centro. Então, nós temos coisas maravilhosas no centro. Praça da Alfândega, Praça Otávio Rocha, Rua da Praia, mas o mercado público é a alma da cidade, que é o vizinho, né? é o irmão mais velho do chalé, que é outro equipamento extraordinário. Então, nós vamos devolver o mercado nos trinque melhor do que ele estava quando ele incendiou. E o passo ali, o largo dos açorianos, a pontezinha, era para receber uma pintura, uma dragagem do lago, era recompor o lago, e isso está parado um tempão também. São 3 obras, aconteceu ali? São 3 obras ali, Marcelo. Primeiro, os monumentos aos açorianos, que já está recuperado. Depois, a Ponte de Pedra, que é uma obra histórica. E o terceiro, uma obra de quase 4 milhões, que é a recuperação de todo o Lago dos Açorianos. Então, são 3 obras importantes do espaço público, digamos assim, de destaque da cidade, as 2 já encaminhadas e a terceira que vai ser feita. Então, aquele é um dos espaços de tantos quantos a cidade vem devolvendo, e eu penso que ali tem que haver uma adoção, né? A nossa UAB já tem isso ali, a nossa vizinha, mas os espaços públicos precisam ser recuperados e bem utilizados e não depredados. E ali tem sido um mau exemplo, né, de depredação, inclusive os moradores de situação de rua, que é um tema que precisamos e vamos enfrentar. Sim. Não vamos desistir de nenhum cidadão, mas eu quero dizer que vou seguir o mesmo caminho nesta área, Marcelo, que é o caminho que acolher as crianças nas sinaleiras, os carroceiros e carrinheiros. Eu vou botar cuidadores sociais, ampliar a rede, não vou desistir de nenhum cidadão, mas lugar das pessoas não é morar na rua, nem praça, nem embaixo de viaduto. Em 2002, a mesma pergunta, o mesmo bate-papo que estou tendo com o senhor aqui, eu tive com o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que eu trabalhava lá na época, numa outra emissora. Correto. E a atitude dele, assim que assumiu o poder, foi criar uma secretaria municipal de ordem pública, que recolheu essas pessoas, até com mandados judiciais, com recolhimento compulsório, como se diz, embaixo de viaduto, onde estivessem. Levaram para abrigos da prefeitura, deram alimento, deram banho, remédio, tiraram, afastaram do crack, deram tratamento. A mudança, assim, é da água para o vinho, né? De um mês para o outro, visualmente, a foto de uma pessoa no dia do recolhimento e um mês depois a pessoa com outro aspecto, outra aura, por conta desse trabalho. É possível fazer isso em Porto Alegre para diminuir essa população de rua entregue aí à marginalidade, ao crack? Bom, primeiro eu vou diminuir secretarias, não vou aumentar nenhuma e vou diminuir várias.
Segundo, que eu não vou higienizar a cidade. Eu acho que o cidadão precisa ter respeito, direitos humanos. O que eu vou fazer é assim, primeiro tu tem que separar o joio do trigo. Aquelas pessoas que têm condições de trabalho, Marcelo, eu vou oferecer vagas nas terceirizadas. Exemplo, a Contravipa tem um grande contrato de limpeza com a cidade. As pessoas que usam drogas e que elas não se governam mais, eu quero dizer que eu tenho sim decisão de buscar a internação, mas peticionar no judiciário, nada forçadamente. Agora, tem pessoas que podem ir para as clínicas terapêuticas, tem outras que podem ir para o aluguel social, tem outras que podem ir para os abrigos, os albergues. Ou seja, tu tem que dar portas de oportunidades. Jamais higienizar, jamais desistir de qualquer cidadão, mas eu posso te dizer, nós temos 2 exemplos muito bem sucedidos em Porto Alegre. As crianças que viviam nas sinaleiras, nós criamos um programa e deu certo, foram as mães, retornar às famílias, as mães substitutas, e os carroceiros e carrinheiros, que nesta fase, está na fase final do programa. A gente gerou uma série de oportunidades de cursos, galpões de reciclagem, e esses carroceiros hoje, seja a esposa do carroceiro, seja carroceiro, seu esposo, os seus filhos estão tendo outras oportunidades e nós indenizamos as carroças. Então, nos moradores em situação de rua, eu não vou inventar roda, eu vou seguir o mesmo caminho, mas vou ter uma rede muito ampliada para que eu possa acolher e as pessoas não morarem embaixo de viaduto, ou em calçadas, ou muito menos em praças e parques da cidade. BRT. Sai, caso o senhor seja eleito. Conclui. Não, mobilidade urbana. Ele está hoje está 40% concluído? Falta. O que está concluído são os corredores, né, Marcelo? Falta os postos, né? Mobilidade urbana, Marcelo, é uma das agendas fundamentais da nossa cidade. Ela passa pelos aplicativos que a Câmara acabou de aprovar, isso é importante, pela qualificação dos táxis, da rede táxi, os táxis acessíveis, o estudo catamarã para a Zona Sul e Centro-Sul, que pode ser mais uma alternativa de transporte, as ciclovias, a implantação dos BRTs, que está exatamente na origem da licitação de ônibus, ficou uma espera, né, nessa licitação para que eles sejam acoplados, né, Bento Gonçalves, Padre Cacique e também Protásio Alves. Mas tem uma outra coisa também que nós precisamos de fazer, entre tantas outras na mobilidade, que é integrar o sistema metropolitano através do bilhete único. Milhares de pessoas trabalham em Canoas, São Leopoldo, Sapucaia, Viamão e vice-versa, acontece a mesma coisa. E essas pessoas, elas têm que pagar uma dupla passagem, o sistema não é integrado. Então eu pretendo, como prefeito de Porto Alegre, trabalhar muito com os prefeitos da Grande Porto Alegre, com o governo do Estado, e nós encontrarmos uma solução rapidamente para ter um bilhete único e o preço da passagem que caiba também no bolso do cidadão, porque não adianta também eu ter uma passagem que o cidadão não possa pagar. Então, agora, planejamento urbano também enfrenta a mobilidade. O desafio hoje das cidades boas para se viver, Marcelo, é o seguinte, é aquela que o seu planejamento leva espaços aonde o cidadão trabalhe aonde ele mora, que o colégio do seu filho seja perto de onde ele mora, que o banco onde ele opera, perto de onde ele mora, ou seja, ele não precisa de transporte individual. O Brasil cometeu um equívoco desde o governo Juscelino, que foi apostar demasiadamente no transporte individual. Isso está errado. Porto Alegre tem 800 mil veículos, você imagina 800 mil veículos saindo todos os dias. Então, a mobilidade é importante, inclusive eu quero dizer o seguinte, eu vou aumentar as calçadas do centro, vou mudar o mobiliário do centro urbano e vou diminuir a entrada de carros no centro, porque eu acho que o centro, como toda a cidade, é para as pessoas. 1 minuto apenas para a gente encerrar. Aproveitando esse gancho, Capital Gaúcho, o levantamento que a gente fez com outras cidades, tem 2.789 quilômetros de ruas, são mais de 10 mil semáforos espalhados pela cidade, em 1.159 cruzamentos, o dobro de Campinas. Correto. Né? Tem muito semáforo, é uma questão de ordenamento, isso pode ser passado a limpo, não? Duas coisas. Primeiro, eu vou trabalhar muito para acabar com os buracos da cidade, vou melhorar a qualidade do asfalto, os nossos laboratórios dos asfaltos estão ficando já montados para os próximos meses. E quer dizer o seguinte, a cidade inteligente é aquela que você sincroniza as sinaleiras. Tá? Tirar a sinaleira é complicado, porque se a cidade é para as pessoas, eu tenho que pensar nos carros, mas eu tenho que pensar nas pessoas. Encerramos, desculpa. Muitíssimo obrigado. Boa sorte. Obrigado. Tá bem?